Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras e hoje nós vamos estudar junto com o meu amigo Isaías Freitas. Isaías, é com você. Hoje eu enganei vocês. Hoje a mensagem não vai ser com Isaías Freitas, tá bom? Vai ser comigo. Eu que vou gravar a mensagem hoje junto com vocês. Mas na verdade ele tá fazendo falta, né? Toda quinta-feira, inclusive, eu já recebi mensagem que as pessoas já estão acostumadas e gostam da mensagem do Isaías. Então, um forte abraço aí pro meu amigo Isaías, para a esposa dele, a Nalva, tá bom? Gratidão aí pelo tempo que vocês gastam para preparar a mensagem e compartilhar aqui no canal. Só dizendo o que aconteceu essa semana, que o Isaías não está aqui compartilhando a mensagem, ele ficou doente, né? Essa semana não estava muito bem, e também muita correria no trabalho. Mas ele preparou o roteiro, começou a preparar a mensagem, mas não deu tempo dele gravar, então eu tô gravando a mensagem, tá bom? Mas vocês não vão ficar sem o vídeo do Isaías. Eu combinei com ele, ele vai terminar de preparar a mensagem e ele vai postar no canal dele. E assim, quando ele postar, eu aviso aqui. E vocês que já são inscritos no canal dele, já vão receber a notificação quando ele colocar lá no canal, tá bom? Mas eu vou avisar aqui também. Então, gratidão, né? Hoje, quinta-feira, ele já está melhor, né? O problema foi durante a semana, ele já está melhor. Para completar, a esposa também, né? Ficou doente na mesma, ficaram doentes juntos. São muito unidos, né? Até para ficar doente, ficaram doentes juntos aí, né? Então, mas eles já estão melhor, tá bom? Então não se preocupe, eles já estão bem já. Mas eu já acostumei toda quinta-feira estudar com o Isaías. Gratidão, meu amigo, por sempre você estar aqui. Esperamos você na próxima quinta-feira compartilhar a mensagem aqui no canal, tá bom? Deixa eu ler uma mensagem aqui que tem no canal aqui, né, a respeito da mensagem de ontem. Eu gostei muito da mensagem aqui da Ana Divani Lima. Ela compartilhou assim, ó. Boa tarde, irmão Vanderlei. Amei a aula. Enquanto você explicava, tive a seguinte impressão da explicação do versículo 16. Ela está citando aqui, né, da explicação que eu estava dando. É a mesma aula, mas é a aula que eu estava dando 5h20 da manhã. Eu acredito que era essa aula que ela estava participando e ela entendeu, ó. Ela entendeu algo diferente do que eu estava compartilhando. E eu acredito que ela teve uma impressão do Espírito, tá bom? Então, o que ela recebeu ali é vamos colocar assim, o Espírito Santo, ele personaliza a mensagem para cada pessoa. Então, às vezes nós estamos lendo as Escrituras e o Espírito vai tocar em nós sobre uma aplicação das Escrituras, né? Eu expliquei a Escritura, mas ela recebeu uma nova aplicação das Escrituras, né, para compartilhar, e ela compartilhou, eu quero compartilhar com vocês. Aqui, né, do versículo 16, dizia assim, e os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né, quando Jerusalém fosse atacada ali, literalmente Jesus Cristo está falando, olha, não entra para Jerusalém, né, porque qual é a ideia, né, quando uma cidade estava sendo atacada, eles fugiam para dentro da muralha, para se proteger. Jesus Cristo disse exatamente o contrário. Fujam para os montes, não era para ir para dentro de Jerusalém. Nós sabemos que Jerusalém estava sentenciada a ser destruída, então quem entrasse iria morrer. Então por conta dessa profecia, muitos cristãos se salvaram, porque lembraram da profecia de Jesus Cristo, quando a muralha estava sendo cercada, quando o exército estava chegando, ao invés de correr para dentro, né, eles fugiram e salvaram suas vidas, né? E quando nós estávamos lendo e explicando esse versículo, né, a irmã Ana, né, ela compartilhou aqui a seguinte explicação que ela teve, ou seja, a aplicação dessa mensagem, né, que o Espírito compartilhou com ela. Diz assim, ó, os montes podem representar o templo da casa do Senhor. Os que ainda não fizeram seus convênios, fujam para os montes, mostrando a urgência de fazer ordenanças necessárias para entrar no reino dos céus. Eu gostei muito da aplicação que você colocou, né? Então, isso acontece diariamente conosco, né? A gente está estudando as Escrituras e o Espírito fala outra coisa conosco, trazendo uma aplicação para a nossa vida. Então, gratidão, Ana Divani Lima, tá bom? Forte abraço para você e para sua família, gratidão por ter compartilhado aqui. Vamos lá para a mensagem de hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui, que é a mensagem, né, que o Isaías
a designação que o Isaías vai compartilhar no canal dele. E vocês podem ver que cada pessoa compartilha de um jeito e traz uma impressão do Espírito diferente, porque o Espírito revela coisas diferentes para as pessoas. Então vai ser a mesma mensagem, mas eu, ao estudar, eu recebo algumas impressões. O Isaías, ao estudar, recebe as impressões dele, né? Então é muito importante. Às vezes eu estou ensinando algo e você vai receber a impressão de outra coisa, né? Assim como aconteceu com a irmã Ana aqui, né? Uma vez eu estava no grupo de estudo, né, que o Lucas Guerreiro criou, e o Alexandre, né, ele compartilhou lá algo que ele entendeu das escrituras ali. E aí eu falei, nossa, que legal, eu nunca vi a escritura desse maneira. Eu abri os meus olhos para enxergar isso nessa escritura. E aí outra pessoa mandou mensagem para mim, olha, aquilo que você comentou que o irmão falou da escritura, ele não falou, não. Né? Aí eu falei, não, mas eu entendi isso. Eu voltei lá na mensagem que ele tinha mandado e li o texto todo novamente e eu percebi que realmente ele não tinha falado, mas era o que eu tinha entendido. Então eu coloquei na minha mente, né, em meu coração, que se não foi o Alexandre, né, que eu chamo ele de filho, né, o filhão, o Alexandre, né, Pereira, né, que não compartilhou isso comigo, quem foi? Foi o Espírito. Então o Espírito ele personaliza as mensagens para nós também, tá bom? Então que nós possamos ficar atento a isso. Aqui eu vou compartilhar com vocês aqui, Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante aqui. Eu estava falando isso de cada pessoa ensina de uma maneira diferente, porque vocês vão observar que quando o Isaías for compartilhar, vai ser a mesma mensagem, mas de uma maneira diferente. É interessante isso. Vamos lá, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Né? Essa semana nós estamos estudando bastante sobre os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. E nós devemos tomar cuidado também para não se perder no processo. Mais importante do que o sinal é o processo nesse sinal. Por exemplo, o evangelho vai ser propagado a todas as nações. O que eu estou fazendo para propagar o evangelho? Compartilhando o evangelho com os vizinhos, amigos? Eu estou contribuindo para que nas ofertas, né, para que o evangelho vá para mais pessoas, para mais missionários ir ao campo. Então, tudo isso nós podemos participar no processo, não somente saber dos sinais, mas ser participantes nesse processo, né, da segunda vinda de Jesus Cristo, nas coisas que precisam acontecer. Então, vamos lá. Aqui em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31, diz assim, ó: E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui falando que Jesus Cristo, quando vier, ele vai vir com a sua glória, com o seu poder, diferente, né, da primeira vinda dele, que ele veio montado num jumentinho, poucas pessoas tiveram acesso a ele ali, né, não foi algo esplendoroso. Agora, na segunda vinda, não, todos vão ver Jesus Cristo, ele vai vir para sentar junto com a sua glória, sentar no trono, né? O versículo continua aqui, ó. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda, né? À sua esquerda. Bom, então aqui ele fala que quando Cristo vier, ele vai separar os bodes das ovelhas, né? Então aqui já começa uma mensagem para nós. Quem é bode e quem é ovelha? Quem é ovelha e quem é bode, né? O que significa isso? A ovelha, ela é obediente. Ele está falando que aqueles que são obedientes vão estar à sua direita. Aqueles que não são obedientes, que é os bodes, né? Eles vão estar à esquerda. Vou pegar a característica aqui do bode e da ovelha rapidamente aqui para nós vermos aqui, ó. A ovelha, quando ela é repreendida, ela chora. Né? O bode, quando ele é repreendido, ele agride, né? Ele vai para cima ali. Uma característica até física no bode é que ele tem chifre, ele ataca mesmo. Né? Já a ovelha não, a ovelha ela não tem chifre, ela é um animal dócil, tá bom? Então, você agride ou você chora quando você é repreendido, você retruca? Devemos pensar sobre isso. Aqui o Senhor está falando que as ovelhas estarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. A outra natureza da ovelha é que ela é mansa. A natureza do bode é ser revoltado, né? Ele se revolta. Outra coisa aqui é que a ovelha não consegue viver longe do seu rebanho.
Já o bode não consegue viver no meio do rebanho. São características completamente diferentes, né? Que eu queria compartilhar aqui, que eu fiz uma pesquisa rápida aqui sobre os bodes e as ovelhas, as diferenças entre eles aqui. Então, nós somos bodes ou somos ovelha, né? O que caracteriza ser um bode ou ser uma ovelha? O próprio Cristo vai falar aqui, tá bom? Aqui algo interessante também, no versículo 32, que diz assim, ó, todas as nações serão reunidas diante dele, ou seja, Cristo ele vai vir como juiz, ele vai julgar todas as nações. Mas aqui não significa que ele vai separar as nações, no sentido de essa nação é boa, aquela nação é ruim. O julgamento é individual, é por pessoa, tanto faz se várias pessoas estão na mesma nação, porque o julgamento ele é individual por pessoa, tá bom? Então Cristo ele vai fazer a separação quando diz que todas as nações comparecerão entre ele, mas ele vai fazer a separação por pessoa. Cada um vai ser julgado pelos seus próprios atos, conforme ele mesmo vai colocar aqui, tá bom? Vamos lá, aqui ó, versículo 34 em diante aqui, ele vai falar característica de quem é ovelha, tá bom? E aqui diz assim, ó, então dirá o rei ao que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão e dirão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos-te, e nu e vestimos-te? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Então respondendo o rei, lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizerdes a uns desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste, né? Então a característica da ovelha é ajudar ao próximo, o semelhante ali, né? Então é muito interessante essa parte aqui, né? Esses pequeninos, né, é citado os irmãos, né? São os nossos irmãos aqui mesmo. Quando nós fazemos, como o rei Benjamim, né? O rei Benjamim, ele é profeta também, ele disse, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, nós estamos, o Senhor coloca literalmente isso, né? Quando nós estamos vestindo nu, cobrindo, dando comida ao faminto, dando água ao sedento, é como se nós estivéssemos dando a Ele, né? Então, é muito interessante essa escritura que fala sobre isso aqui, né? Uma coisa que nós podemos entender é que o nosso amor a Deus, né? Deus ele está em cima, ele é vertical. Mas também uma forma de adoração, uma forma de demonstrar o nosso amor a Deus, ele é horizontal, ou seja, com os nossos semelhantes. Então, o amor, para demonstrar o amor na vertical com Deus, a gente tem que amar horizontal também os nossos semelhantes. Eu gostei dessa explicação, ou seja, nós precisamos nos envolver no processo de ajudar outras pessoas. É isso que significa. Aqui então ele vai falar agora sobre a característica dos bodes, né? Aqueles que serão excluídos, né, da presença dele ali. Outra coisa que eu queria falar, nessa explicação aqui de Jesus Cristo, não tem meio termo, né? Ou a pessoa é ovelha, ou a pessoa é bode. Por quê? Todos que estão à direita dele significa que vão receber salvação, né? E salvação de acordo realmente com o que está escrito em 1 Coríntios 15, tá bom? O apóstolo Paulo lá no versículo 40, se eu não me engano, ele fala sobre 3 graus de glória. Todos esses 3 graus de glória é salvação, tá bom? E os da esquerda, o bode aqui, seria realmente o tormento eterno, tá bom? A gente vai ver isso aqui agora, ó. Falando sobre os bodes, versículo 41 em diante. E então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então a gente vê que é realmente as trevas exteriores, né? Porque é preparado para o diabo e seus anjos aqui, ó. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando te vimos com fome, ou com sede, estrangeiro, ou nu, enfermo, na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não o fizeste, não o fizeste a mim. Estes irão para o tormento eterno, esses irão para o tormento eterno, né? Esses que não ajudam ao próximo aqui. E os justos irão para a vida eterna, né? Aqui é bem interessante a gente colocar como dois grupos da maneira que o Salvador está colocando aqui, tá bom? Então, ou é ovelha ou é bode, né? Se você é um bode, se transforme em ovelha, comece a ser manso, obedeça ao Senhor, sirva, ajude ao próximo e assim por diante, tá bom? Nós podemos então fazer isso. Vou finalizar aqui compartilhando uma escritura, porque observe que o Senhor ele toma para ele quando as pessoas ofendem o próximo, né? Aqui, por exemplo, quando Paulo ele estava perseguindo os cristãos, né? Jesus Cristo ele aparece, né, a Paulo, né, no caminho para Damasco ali, e olha só as palavras de Cristo, né, para Paulo. Ele aparece na visão ali, ó. Atos 9, versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora eu pergunto, Paulo, né, que é Saulo, ele estava perseguindo quem? Ele tinha carta e autorização para encerrar os santos na prisão, os membros da igreja ele perseguia ele, né, Paulo, ele segurou a capa daqueles que apredejaram Estevão, né? Então ele estava apoiando e ele estava perseguindo os cristãos desde então, né? Então ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas quando Jesus aparece para ele, Jesus não fala assim, não, você está perseguindo os cristãos. Não é isso que Jesus Cristo fala. Jesus Cristo aparece para ele e diz: por que me persegues? Né? E Paulo, né, não faz sentido. Se Paulo pensa que Jesus Cristo morreu, ele não está perseguindo Jesus, ele está perseguindo aqueles que são cristãos, que seguem a Jesus Cristo, né? Então, o próprio Paulo, né, em minhas próprias palavras, né, seria como ele dizendo assim: não, mas quem é o Senhor? Eu não estou perseguindo ao Senhor, né? Dá para ver mais ou menos isso aqui, ó, no versículo 5, né? Atos 9, versículo 5. E ele disse: quem és tu? Quem és, Senhor? Né? Então ele está perguntando quem é, porque ele não sabe quem é. Então Jesus Cristo se identifica, né? Ele vai e diz assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Novamente, né? Jesus Cristo toma para si. Você está perseguindo os cristãos? Você está perseguindo? Não, você está perseguindo a mim. É eu que você está perseguindo. Sendo que Paulo não conhecia Jesus. Então, olha a intimidade, como o Senhor, ele tem, né, o os seus filhos, né? Quando nós nos batizamos, nós nos tornamos filhos e filhas de Jesus Cristo. Então, olha como ele toma os seus filhos como se estivesse agredindo a ele mesmo, né? Então, eu vou ler o versículo inteiro aqui, né? Atos 9, versículo 4 e 5, diz assim, ó. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é como se fosse uma lança, né? Aqui na nossa linguagem seria dar murro em ponta de faca. Você não pode dar soco em ponta de faca, né? Vai machucar a sua mão, com a faca não vai acontecer nada. O aguilhão também tem aquela expressão que ele vai na terra, parar a terra, ele tem uma ponta. Então, ele fala: duro é para ti recalcitrar, vir contra, né, o aguilhão, você vai se machucar, né? Então, repare que Cristo ele toma para si os que são dele, e aqueles que ofendem os cristãos estão ofendendo a Cristo. Está perseguindo, na verdade, a Jesus Cristo. E aqueles que fazem o bem, aqueles que seguem Jesus Cristo, é como se estivesse fazendo o bem a eles. Lembrando, né, que aqui as ovelhas ele está englobando aqui todos os 3 graus de glória. Até mesmo quem vai entrar no reino celestial, tudo isso é salvação. Então até mesmo um ateu que está dando água a alguém, né, que está com sede, está distribuindo marmitex para alguém, né, saiba que ele está fazendo isso para Jesus Cristo. Jesus Cristo, e é esse mesmo que vai perguntar: quando foi que eu te vi com fome, né, e eu te dei de comer? Aí Cristo vai falar: quando você fez a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Linda essa escritura, né? É essa escritura que eu quero compartilhar com vocês.
tá bom? Que nós possamos ser ovelha, né? E não se perder no processo. Todas essas escrituras falam sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, os sinais da segunda vinda, mas que nós não podemos nos prender, se perder no processo. O processo que nós temos que fazer para nos preparar para a vinda de Cristo é ajudar ao próximo, tá bom? E assim por diante. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, sentindo falta da mensagem do Isaías hoje, né? Mas gratidão, meu amigo, por toda a ajuda que você tem feito aqui no canal e ajudando todos nós, tá bom? Nós compartilhamos essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.